Amém, irmãos? Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler para iniciar do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Até aí. Amém, queridos? O que é casa do oleiro, né? O que é? A casa do oleiro é o lugar onde se faz vasos. É o lugar onde se conserta vasos. Tanto se faz vasos como se conserta vasos. E se tratando de vasos, existem vasos de honra e vasos de desonra, né? Existem vasos para honra e vasos para desonra. Então o vaso ele pode ser usado para colocar detritos, para colocar lixos, ou pode ser usado como uma peça decorativa, como algo para decorar o ambiente. Algum tempo atrás, né, as pessoas cuidavam bem aqui do templo, tinha um vaso aqui, né, bonito, né, tinha outro vaso aqui com flores. Então, esse é um vaso decorativo. Fica bonito, né? Um vaso decorativo já fica bonito em qualquer ambiente, né? Eu já cheguei em algum lugar, alguma repartição, alguma recepção que o local é decorado só com vasos. Vocês já chegaram? Já viram um lugar assim? Quem já viu? Faz assim. Decorado só com vasos. E fica lindo, né? Fica lindo, fica bonito. Então o vaso, só como peça decorativa, ele já fica bonito, né? Mas o vaso pode ser usado também como um objeto de grande valor, irmãos. Pode ser usado também como um objeto de grande valor. Quem determina isso é o oleiro. É o oleiro que determina o valor desse vaso. Assim como o escultor, ele determina o valor da escultura. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui em Minas Gerais, especificamente na cidade de Lagoa Santa, o nosso pastor estava conosco, né? O pastor Montefusco estava comigo, né? Ele é o meu pastor, o meu discipulador. E ele me levou, ele gosta muito de escultura. Ele gosta de esculpir as coisas. E ele me levou num local, numa casa, né? Onde o escultor esculpia as peças, né? Que ele fazia, as esculturas que ele fazia. E lá tinha umas peças mais baratas, né? E tinha outras peças bem caras. E tinha uma peça assim que ela parece que tinha várias formas. Nós olhávamos de um lado, ela parecia de uma forma. Olhávamos de outro lado, então tinha outra forma. E eu perguntei quanto custava aquela escultura. E na época, isso já fazem muitos anos, ele disse que custava 3.500. Aí ele contou para nós a história dessa escultura. Ele disse que o homem
tinha derrubado uma árvore e lá no quintal dele ficou esse tronco. E depois ele vendeu essa casa. E o homem que comprou arrancou esse tronco e ia jogar fora. E estava lá na frente. Colocou lá na frente para jogar fora, para jogar no lixo. E ele passou e viu. E perguntou do cidadão o que ele ia fazer com aquele tronco de madeira. Aí o senhor disse, eu vou jogar, eu estou esperando alguém para me ajudar para jogar isso aqui. Isso aí já não serve mais. Ele disse, eu posso levar. Então leve. E ele levou. E aquela peça estava, aquele tronco que ele ia jogar, que não valia mais nada para aquele homem, para ele estava valendo R$3.500. Você está entendendo? Então o vaso na mão do oleiro é assim também, né? O oleiro é que dá o valor, devido valor para o vaso. Então existem vasos que são objetos de grande valor. E tudo depende do oleiro, da forma que ele vai dar esse vaso, o material que ele vai usar. Isso que vai dizer o valor, quanto que vai custar esse vaso e para que ele vai servir. Então, na casa do oleiro, o oleiro tem todo o controle. Na casa do oleiro, o oleiro tem todo o controle sobre o vaso. Todo o controle. Ele pega o barro bruto, e ele começa a pisar ali. Sabia? Ele pisa o barro. Pisa mesmo, literalmente. É tudo feito artesanalmente. Eu não sei se hoje já está industrializado. Talvez algumas casas já estejam industrializadas. Mas era feito artesanalmente. Ele pisava esse barro bruto até criar uma liga. Até criar a liga. E aí, quando criava a liga, ele ia dar forma ao vaso. E ele dava a forma que ele queria. Ou seja, ele dá a forma que ele quer. O oleiro hoje ainda, que trabalha com vaso, ele faz isso, depois ele dá a esse vaso o formato que ele quer. Quando o vaso racha na mão dele, isso acontece. O vaso racha na mão do oleiro, às vezes. Aí sabe o que ele faz? Ele quebra o vaso todo de novo. E ele pisa de novo. E ele faz um novo vaso. Ele conserta, ele tira aquela rachadura. Ele faz tudo novo. Depois que o vaso é feito ou restaurado, ele leva ao forno, gente. Ele leva para o forno. Vocês sabiam que tem todo esse processo? Ele leva para o forno. Para quê? Para que o vaso fique bem consolidado, fique bem firme, com uma rocha, com uma pedra. Aí, pastor, já terminou essa história do vaso? Não. Aí vem o acabamento. Vem o polimento, vai dar umas lixadas. Ele vai lixar o vaso, né? E aí ele vai dar a pintura. Ele vai fazer a pintura. Aí que vai embelezar esse vaso, né? Vai ficar bem bonito o vaso. Pois bem, meus amados, aqui não é diferente, né? Deus, ele fala com Jeremias
Jeremias, desce a casa do oleiro. O que isso tem a ver? Deus estava dizendo para ele, olha, a igreja, o povo de Israel precisa se reunir no templo. Ele precisa ouvir a lei. Ele precisa se submeter. Ele precisa me ouvir. O povo de Israel precisa me ouvir. Então, desce a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo, Jeremias, né? Então, na casa de Deus, tudo depende dele. Tudo depende dele. Ele faz tudo como ele quer. Vocês pensam que Deus não está no controle disso aqui? Hoje nós aprendemos com a pastora Ima, né? A professora, a pastora Ima, aqui que Deus está no controle de tudo. Se você pensa que ele não está, você está enganado. Ele está no controle de tudo, irmãos. Então Deus, ele tem assim como o oleiro tem o controle sobre o vaso, Deus tem o controle sobre cada um de nós. Ele tem o controle sobre a sua igreja, ele tem o controle sobre a humanidade, irmãos. Ele tem o controle sobre essa terra. Ele tem o controle sobre tudo, irmãos. É isso que ele está dizendo para Jeremias. Jeremias, eu estou no controle, eu tenho controle sobre tudo isso. O povo de Israel está assim por causa do pecado deles. Mas se eles se voltarem para mim, eu conserto a rachadura. Eu conserto a rachadura, Jeremias. Eu faço neles tudo novo. Eu dou de volta tudo que eles perderam. Eu transformo a vida deles. É isso que o Senhor está dizendo para Jeremias. E ele faz, irmãos. Nós conhecemos a história. O povo de Israel foi espalhado no mundo inteiro. Ficaram sem terra, sem nação. E hoje, eles estão lá, na terra que o Senhor prometeu para eles. E quando eles se mexem, o mundo sente. O mundo treme quando eles se mexem lá. Porque Deus está no controle, irmãos. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos Israel espiritual de Deus. Deus está no controle, irmãos. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Amém? Deus comparou o povo de Israel em suas mãos como um vaso nas mãos do oleiro. O que Deus disse para Jeremias? O versículo 1 e 2 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Olha só, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Não é qualquer palavra, irmãos. Não é a palavra do homem. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Não é qualquer palavra, irmãos. É a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor vem para nós temos que ouvir, irmão. Nós temos que ouvir, porque Ele está no controle de tudo. E Ele está dizendo aqui, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. O que Jeremias tinha que fazer? Ele tinha que descer à casa do oleiro. Ele tinha que ir lá na casa do oleiro, porque lá o Senhor ia falar com ele. O que Jeremias faz? Ele vai, ele desce, ele obedece ao Senhor. Ele diz: então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel?
Não pode o Senhor fazer na sua vida, na vida da sua família, o que o oleiro faz com o vaso, irmãos? Não pode? Ele pode, irmãos. Mesmo servindo a Deus, meus irmãos, mesmo às vezes estando nas mãos do Senhor, às vezes nós somos quebrados. Estamos quebrados. Assim como o vaso quebra na mão do oleiro, muitas vezes nós mesmos servindo a Deus, nós somos quebrados. Ficamos quebrados. Vêm as circunstâncias da vida, vem o deslize, vem as fraquezas, e nós ficamos quebrados. Mas escute, Deus está no controle. Deus está no controle. Se você se colocar na mão dele e pedir a ele que conserte a sua vida, que restaure a sua vida, que te renove, que mude a tua situação, ele vai mudar, ele vai ouvir, ele vai restaurar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que os ouvidos dele não estão tapados, que não nos possa ouvir. E as suas mãos não estão encolhidas, para que não possa fazer de você um vaso novo. Amém? Para que não possa fazer de você um vaso de honra. Um vaso de grande valor. Não poderei eu fazer de vós como fez a esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que maravilha, irmãos. Tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para o teu filho, tem jeito para a tua esposa, tem jeito para o teu esposo, tem jeito para o teu vizinho, tem jeito para o teu amigo, para a tua amiga. Tem jeito, irmãos. Deus está no controle. Enquanto a vida é a esperança. Mas sabe, uma coisa que nós às vezes temos negligenciado é o templo. O templo. A casa de Deus. Sabe, irmãos, é na casa do oleiro que a obra acontece. É na casa do oleiro que a obra acontece. Então é na casa de Deus que a obra acontece. É aqui, irmãos, que Deus dá forma para cada um de nós. Vocês lembram como vocês chegaram na igreja? Lembram como você chegou na igreja? Como era a sua vida? Que forma de vida você tinha? A minha vida não tinha forma, irmão, quando eu cheguei na igreja. A minha família não tinha forma, tudo deformado. E o Senhor foi dando forma. Hoje eu tenho uma forma. A minha família tem uma forma. Então é no templo que o Senhor dá forma a cada um de nós. Mas muitas vezes nós temos negligenciado o templo, irmãos. Temos tratado o templo como uma coisa desprezível, como uma coisa de somenos. Não é o templo que nós estamos tratando o oleiro. Nós estamos tratando aquele que tem a igreja na mão. É aqui que o Senhor dá forma. É aqui que o Senhor faz de nós vaso de honra. É aqui que o Senhor trabalha no nosso caráter. É aqui que Ele nos liberta. É aqui que Ele tira as nossas rachaduras. É aqui que Ele dá forma. Mas o inimigo não quer que você venha para cá. Porque ele sabe que se você vier para cá, Deus vai dar forma. Deus vai fazer de você um vaso de honra. Uma pessoa liberta, uma pessoa curada. Homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque aqui o Senhor vai trabalhar. Quantas vezes você veio para cá
quebrado, doente, Deus falou com você, Deus curou você, chegou aqui com dores e saiu daqui sem dores. Chegou aqui queimando em febre e saiu daqui curado. Chegou aqui com um caroço que não sabia o que era e saiu daqui curado. Quantas vezes? Quantas vezes você veio para cá, estava desempregado, na outra semana você já estava trabalhando? Muitos chegaram aqui sem perspectiva de vida. Hoje tem uma profissão, tem uma vida, está formado, é empresário. Porque é aqui que o Senhor dá forma, irmãos. É aqui que o Senhor trabalha na nossa vida, trabalha no nosso caráter. É no templo que o Senhor conserta as nossas rachaduras, irmãos. Talvez você está todo quebrado aqui. Você está aqui, mas você está todo quebrado, está toda quebrada. Faz muito tempo que eu estou querendo fazer uma campanha aqui, irmãos. E os irmãos até me pediam, mas eu não tinha uma direção de Deus. E eu vinha falando com Deus. E nesses dias, no início desse ano, eu falei com Deus, o Senhor disse, Casa do Oleiro. E Ele vai fazer grandes coisas nessa campanha que vai acontecer. Quem já participou de uma campanha aqui e foi abençoado? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Levante a mão, não tenha medo. Glorifique a Deus. Diga glória a Deus. Olha aí, quantas pessoas que participaram das campanhas e foram abençoados por Deus. Mas essa campanha não vai ser uma campanha qualquer, não. Não vai ser a campanha como as que você já participou. Vai ser uma campanha diferente, irmãos. Deus vai estar consertando as rachaduras. Ele vai transformar vaso de desonra em vaso de honra. Vasos decorativos que estão aqui na igreja há muito tempo parado como decoração. E é bonito. Mas o Senhor vai usar você como um vaso de grande valor. Cheio de azeite, cheio de óleo, da unção, do poder de Deus. Então é no templo que o Senhor cria liga entre nós. É onde aprendemos a conviver com os outros irmãos. É onde aprendemos a conviver em sociedade, irmãos. É aqui. É aqui que nós aprendemos a perdoar, a amar os irmãos, até aqueles que nos tratam mal. Nós aprendemos a conviver com as pessoas. Então o Senhor cria liga. Ele pisa, e a gente está aqui. Está aqui, ele está pisando, está pisando. Daqui a pouco vai criar liga. E ele vai dar forma. E vai derramar o óleo sobre essa igreja aqui que vai transbordar. É no templo que o Senhor cria consciência em nós. Ou seja, onde Ele nos torna firmes. Ele nos torna firmes em Deus, na Sua palavra, no Espírito Santo. Assim como o oleiro, ele coloca no forno para firmar. É aqui, irmãos, que o Senhor nos coloca no forno. É aqui, ó. Aqui é a casa do oleiro. Ele esquenta. E você vai se tornando cada vez mais firme em Deus. É no tempo que o Senhor cria consistência, irmãos. Ou seja, onde Ele nos torna firmes. É onde o Senhor faz o acabamento da sua obra. Nós somos uma obra em construção. Amém? A igreja precisa estar junto para que o Senhor continue trabalhando no nosso caráter, na nossa vida, para que Ele possa fazer o acabamento em nós, para que nós possamos estar sendo aperfeiçoados em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: eu oro para que eles sejam um. E aqui que o Senhor cria no seu corpo, na sua igreja,
a unidade. A unidade. Agora, sabe quando o Senhor vai fazer isso na nossa vida? Quando nós formos obedientes. Ele disse para o profeta: desce à casa do oleiro, lá você ouvirá as minhas palavras. A palavra do Senhor é poder, e é através da sua palavra que Ele nos molda, que Ele molda o nosso caráter, que Ele molda a nossa vida, que Ele molda a nossa família, que Ele molda a nossa vida profissional, ou então nós ficaremos sem forma. Porque o profeta obedeceu ao Senhor, ele recebeu a revelação, Deus falou com ele. Sabe por que Deus falou com Jeremias? Porque ele obedeceu, ele foi até a casa do oleiro. Deus tinha uma mensagem para ele. Toda vez que você vier para essa igreja, com o seu coração aberto, Deus vai falar com você. Toda vez que você vier a essa igreja, com o seu coração aberto, Deus vai falar com você. Se você estiver hoje com o seu coração aberto, você não vai sair daqui mais a mesma pessoa. Porque Deus está falando com você nessa noite. E o profeta diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Ele ficou lá olhando, parado. O oleiro trabalhando. Então, o oleiro, ele coloca o vaso para rodar, e aí ele coloca uma coisa assim, uma roda, e ele vai trabalhando com aquelas rodas e dando a forma no vaso. O vaso fica rodando, ele vai dando a forma que ele quer naquele vaso. Por isso que ele estava trabalhando sobre a roda. Vocês entenderam? Amém? Então, o Senhor falou com ele. E nesses dias, Deus vai estar falando com você.